O que eu vou pedir para vocês um pouquinho de atenção nesse quadro, porque é outro temor dos corretores. Aliás, aqui eu me preocupo muito, porque eu já vi corretor passar um aperto por conta de uma informação que ele praticamente, por conta do dia a dia, não se atentou e ele passou. Eu tenho um cliente que está na Sul América e deseja comprar a linha Premium. Qual hedge que eu vou aplicar? Pô, Sul América, hedge 2. Não, não é Sul América hedge 2. No plano exato, ele não tem Santa Catarina. Tá? Ele aplica hedge 1. Então, o que é importante a gente conhecer a situação de carência? Para você não errar, primeiro de tudo, o plano que você está atualmente, ele é nacional? Pô, eu tinha um Dix, eu trabalhei na Dix, né? Faz um pouquinho de tempo. Como eu tenho 27, eu vou falar que quando eu era aprendiz, né? Que aí casa as idades, né? Que se eu falar que, enfim, e é isso aí. Eu tinha um Dix lá, que justamente ele posso fazer um advance? A linha Dix era um produto que era grupo de município. Então, ou seja, ele não é equivalente. Tá? E aí eu vou fazer um truque que eu aprendi, que eu levo comigo desde sempre. Qual pergunta que eu faço para o cliente? Eu tenho aqui Aí tem essas autogestões lá. Pô, como que eu vou saber se aqui essa autogestão é RED 1 ou RED 2? A pergunta que eu faço para o cliente: qual que é o melhor hospital que você tem na sua rede? Ele vai falar assim: eu tenho o São Luís. Se você tem o São Luís, você está apto à linha Premium. O melhor hospital que eu tenho na minha rede é o Hospital da Luz. O Hospital da Luz é o Hospital da Mil. Tá? Ou seja, ele é compatível com a linha Smart. Então, assim, é muito importante isso para justamente, assim, qual o momento que a gente vai descobrir? No momento da utilização. Aí o corretor está bem arrumado. Então, assim, quando for fazer uma redução de carência, tem que se atentar qual o plano de origem. Tá? Mandou o plano de origem e tudo mais. Ele tem aqui uma autogestão que eu nunca ouvi falar, Vale do Rio Doce, sei lá, uma gestão que eu nunca ouvi falar. E agora, como que eu faço isso? Eu descobri que ele tem aí a rede São Luís. É simples. Você vai pedir para ele mandar a evidência disso, aqui o link do site da operadora, enfim, ele manda essa evidência, manda a cópia da carteirinha, manda para os supervisores, que aí a gente alinha com a área de produtos e eu consigo a liberação. Já consigo muita liberação com essa condição. Tá? Então, não tem isso. Poxa, e aí, papo de vendedor. Pô, mas eu tenho aí o plano, não desmerecendo nossos colegas, enfim, tudo mais, mas eu tenho aqui o plano, sei lá, um plano, não vou falar, enfim, Clima Saúde, para não parecer que é bom clima. Enfim, não pareceu, né? Clima Saúde. Pronto. Eu tenho essa operadora. Vocês não fazem redução. Já viu o vendedor falar que não faz? Eu faço redução para qualquer plano. Eu só vou pedir um único detalhe. Este plano tem registro na ANS? Se esse plano tiver registro na ANS, ele entra na Red 1. Tá? Então, é essa a pergunta que a gente vai fazer. Muito bem. E aqui vem as Red. E isso que eu acho legal do mercado, né? Um está no nome de PRC, outro chama de Red 1, Red 2, e vocês que lutem, né? Vocês que se entendem todo como funciona isso. No produto PME, a gente tem a Red promocional. A Red promocional significa o seguinte: por que existe a Red promocional? A Red promocional, ela existe porque, assim, Lei 9656, ela diz que a operadora deverá aplicar aí 30 dias para consulta, 180 dias para exames especiais, 300 dias para parto. Essa é o que está na lei. A intermédica, por uma condição comercial no ato da venda. O que significa isso? Quem entrar agora, entrou nessa carência promocional. Tá? E quem entrar amanhã, entra na carência contratual. Tá? Então, é muito importante conhecer isso e vender isso como diferencial no alto da venda. Tá? Ele entra nessa grade. E é engraçado quando a gente fala de carência. Uma vez eu fiz um post e falei assim, olha, carência zero para consulta na rede intermédica, mesmo sem plano anterior. Meu celular bombou. Todo mundo falou assim, poxa, carência zero para consulta na rede própria, que fantástico. Desde quando vocês começaram com isso? Aí eu respondi, desde sempre. Desde sempre estava lá no nosso aditivo, carência de 24 horas para consulta. Tá? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que conhecer nosso aditivo. A gente tem a rede especial, justamente que são 150 dias para parto, então vale a pena conhecer a rede especial. E aí vem a rede 1, que é justamente para quem tem de 6 meses até 12 meses, e a rede 2, aí, o que é importante? E aqui nessa relação de confiança, a gente tem que deixar muito claro. Tá? Rede 2, carência zero, exceto para parto,
pré-existente e terapias especiais. O que são essas terapias especiais? São terapias que são geradas agora por conta dos autistas, das crianças autistas e tudo mais. Então, tudo que você precisar, se o beneficiário tiver com essa, qualquer, não importa a rede, pode ver aqui, ó. Todas as redes, eles ficam com essas 180 dias, tá? Então, tá aqui e tudo mais. Então, essas são as redes que tem que ter. Do mais, ele tem isso. E aí que eu falo que a gente vende, às vezes a gente vende. Eu estava com uma mãe que me ligou, a corretora me ligou e falou, ó, eu estou com uma mãe aqui que a criança tem autista e eu quero saber o seguinte, ela vai entrar com pré-existência de 2 anos, né? Bom, só esclarecendo, pré-existência se aplica apenas para internação e exames de alta complexidade, porém, para aquela patologia. Então, assim, se a criança se internar por qualquer outra patologia, ela não vai cumprir, ela vai poder ser internada. Exemplo, eu tenho uma pessoa, sei lá, a pessoa fez uma cirurgia de joelho, pegou lá a pré-existência porque ela colocou alguma coisa no joelho. Tá bom. Ok, peguei pré-existência de 2 anos. Tá bom, mas eu fui internado por causa de pressão alta. Puxa, eu tenho um CPT. A sua CPT é para o joelho. A internação de cardio, enfim, tudo mais, ela é liberada. Tem um ponto que eu esqueci, mas eu acho que vale a pena voltar. Deixa um pouquinho aqui, eu vou voltar um pouquinho nesse ponto que eu acabei esquecendo, mais importante. Todo mundo me pergunta muito sobre Advancer, se o produto é nacional, né? Ele vira para mim e fala assim, poxa, eu tenho um cliente em São José do Rio Preto, posso vender a linha Premium, posso vender a linha Advancer? Essa pergunta é muito comum, tá? Poxa, mas o produto é nacional. Por que eu não posso? Então, é o seguinte, quando você libera ele para comercialização, você deve ter todos os especialistas disponíveis para atendimento na região. Perfeito. Eu tenho que ter pediatra, eu tenho que ter dermatologista, cardiologista, enfim, tudo mais. Quando eu não tenho todas as especialidades, eu não posso deixar à venda na região. Quando a gente está falando de produto nacional, a pessoa mora em São Paulo, geralmente o que acontece? Ela vai estar em trânsito pela cidade. Dificilmente alguém de férias vai falar, poxa, realmente eu preciso ver essa minha verruga, vou marcar uma consulta para ver nas minhas férias minha verruga. Não vai marcar. Então, assim, esse é o detalhe que tem, por isso que não se libera a venda em todas as cidades. Nós temos cidades específicas e tudo mais, tá? Então, essa é uma pergunta que se faz o tempo todo. Bom, falei desse ponto, fecho nesse, volto aqui no grupo de carência. Só para a gente fechar esse quadro. Gente, ficou claro aqui sobre a condição de carência? Tá? Tá. A pessoa vai comprar com uma vida, sem plano anterior. Entra em qual plano? Qual grade? Sensacional. Erraram. Com uma vida, ela entra na carência contratual. Por isso que é importante quando a gente olha aqui o aditivo, ó, a linha promocional, ela começa a partir de 2 vidas. Então, se eu tenho um cliente que vai comprar, não tem plano anterior, ele vai comprar o plano de saúde, ele vai entrar na carência contratual. Mas eu tenho plano anterior. Ele entra na rede 1 a rede 2. Eu posso contratar com uma vida na rede especial? Não posso. Tá? Que ela começa só a partir de 2 vidas. Esse é um ponto importante que a gente deve se atentar para a gente passar a informação mais correta possível.